Olá pessoal, vamos dar prosseguimento ao estudo de propriedades e tabelas termodinâmicas e na aula de hoje eu quero determinar a fase da água fornecidas duas propriedades independentes, no caso aqui, temperatura e pressão. No caso da água, nós temos tabelas da água saturada em função da temperatura e em função da pressão. O que muda? Quando eu tenho em função da temperatura, a primeira coluna é a temperatura e a segunda me fornece a pressão de saturação. Em função da pressão, a primeira coluna seria a pressão e a segunda a temperatura de saturação associada a essa pressão, certo? Nem todo fluido tem as duas tabelas, mas é importante que nós saibamos fazer pelas duas tabelas aqui. Vou começar pela temperatura, tabela em função da temperatura. Eu tenho qual informação? Temperatura no item A de 260 graus Celsius. 260 graus Celsius, o que eu vou buscar aqui? A pressão de saturação. Eu vejo o quê? Que para a temperatura de 260 graus Celsius, a pressão de saturação é de 4.688,6 kPa. A minha pressão de 5 megapascal ela é maior do que a pressão de saturação na temperatura avaliada. Nesse caso, isso aqui já é informação suficiente para nós determinarmos se estamos na condição de líquido comprimido, mistura ou vapor superaquecido. Vamos fazer o domo aqui para visualizar isso daqui. Como que eu vou fazer? Bom, eu tenho a temperatura de 260, tá aqui, ó, temperatura de 260 graus Celsius. O que eu sei? Que a curva com a pressão, qual é a pressão cujo processo de fase vai ocorrer na temperatura de 260 graus Celsius. Essa pressão de 4.688,6 kPa. No caso aqui, eu desenhei na região de líquido comprimido, ela bem inclinada, bem na horizontal, afastada da linha de líquido saturado. Na prática, essa curva de líquido comprimido é bem próxima da linha de líquido saturado. Aqui eu desenhei ela inclinada por questões didáticas para facilitar a nossa visualização. A minha pressão de 5, ela é maior. A curva com a pressão maior, a pressão aumenta aqui nessa direção, as curvas com pressões maiores aqui. Então, eu tenho aqui a curva com a pressão de 5 megapascal ou 5.000 kPa. Vou escrever aqui 5 megapascal. Tá aqui. Eu tenho, então, a temperatura de 260 e pressão de 5 megapascal. Onde que está aqui o meu ponto? Está aqui, ó, à esquerda do domo, da linha de líquido saturado, e à esquerda do ponto crítico, portanto, líquido comprimido. Se minha pressão é maior do que a pressão de saturação na temperatura avaliada. Pressão maior do que a pressão de saturação, líquido comprimido. Tá certo? Vou fazer agora em função da pressão. O que eu vou buscar? A minha pressão de 5 megapascal. Tá aqui, ó. 5 megapascal, eu vou buscar a informação que eu tenho, que é a temperatura de saturação. É essas que eu vou comparar. Para a pressão de 5 megapascal, eu vejo que a temperatura de saturação é 263,99 graus Celsius. 263, a minha temperatura de 260 é menor do que a temperatura de saturação para a pressão considerada. Logo, eu sei que eu estou na região de líquido subresfriado ou líquido comprimido. Vamos visualizar isso no domo. Eu tenho o que aqui, ó? A pressão de 5 megapascal. Vou fazer a curva de pressão de 5 megapascal. Tá aqui, ó. Pressão de 5 megapascal. Vou desenhar ela aqui, ó, com a região de líquido comprimido bem inclinada, afastada, só por questões didáticas, tá certo? Pressão de 5 megapascal. Qual é a temperatura de mudança de fase para essa pressão? Mudança de líquido para vapor, no caso aqui, não é? 263,99. Qual é a minha temperatura? 260, menor. 260, menor. Onde que a temperatura de 260 e a pressão de 5? Aqui o ponto, ó, à esquerda da linha de líquido saturado, à esquerda do ponto crítico, líquido comprimido ou líquido subresfriado. Se a temperatura é menor do que a temperatura de saturação para a pressão considerada. Tá certo? Vamos fazer aqui o item B, temperatura de 20 graus Celsius e pressão de 100 kPa. Bom, vou fazer primeiro em função da temperatura. Professor, eu preciso fazer em função da temperatura e da pressão? Não. Como eu disse, você precisa apenas de uma das tabelas. E tem fluidos que nem tem as duas tabelas. Às vezes, quer dizer, o livro às vezes não traz a tabela dos dois,
certo? Então, depende da tabela que você tiver. No caso da água, geralmente, a gente encontra as duas tabelas, temperatura e pressão, temperatura, certo? Aqui vamos fazer em função das duas aqui. No caso da temperatura, vou pegar a tabela primeiro, o item B, né? Vamos para o item B aqui, em função da temperatura. Para a temperatura de 20 graus Celsius, pressão de saturação. Então, eu sei que para a temperatura de 20 graus Celsius, a pressão de saturação é 2,339 kPa. A minha pressão é quanto? A minha pressão é 100, que é maior do que a pressão de saturação na temperatura avaliada. Isso eu já sei, então, que é líquido comprimido, mas, professor, eu não consegui visualizar. Vamos fazer o domo. Vamos aprender aqui a visualizar pelo domo. Pressão, temperatura. Eu tenho aqui a temperatura de 20 graus Celsius. Eu vou desenhar a curva. Qual é a curva de pressão cuja mudança de fase vai ocorrer nessa temperatura de 20 graus Celsius? Essa pressão de 2,339 kPa. 2,339 kPa. A minha temperatura, ou a minha pressão, no caso aqui, é de 100. Cadê a pressão de 100 aqui? Ela também é maior aqui, ó, pressão de 100, maior, nessa direção aqui. Aqui, ó, pressão de 100 kPa. Pressão de 100 kPa. Onde que eu tenho temperatura de 20 e pressão de 100? Se eu visualizar aqui no domo, eu visualizo que eu estou aqui também à esquerda da linha de líquido saturado e à esquerda do ponto crítico, portanto, líquido comprimido. Pressão maior do que a pressão de saturação na temperatura avaliada, certo? Vamos olhar em função da pressão. Para a pressão de 100 kPa, eu visualizo que a minha temperatura de saturação é 99,62. Para a pressão de 100 kPa, 100 kPa, a temperatura de saturação é 99,62 graus Celsius. A minha temperatura é menor do que a temperatura de saturação para a pressão considerada, ou seja, líquido subresfriado ou líquido comprimido. Vamos visualizar isso aqui no domo. Qual é a curva de pressão de 100 kPa? Vou desenhar aqui a curva, ó, de pressão de 100 kPa. Essa curva aqui, ó. Eu sei o quê? Que a mudança de fase para essa pressão de 100 kPa vai ocorrer nessa temperatura aqui de 99,62 graus Celsius. Mas a minha temperatura é menor, 20 graus Celsius. 20 graus Celsius, na pressão de 100, eu estou aqui à esquerda do domo, à esquerda do ponto crítico, líquido comprimido ou líquido subresfriado, certo? O item C, temperatura de 190 graus Celsius, pressão de 150. Vou fazer em função da temperatura primeiro. Temperatura de 190, a pressão de saturação é 1254,4. Temperatura de 190 graus Celsius, aqui é um 190 graus Celsius, a pressão de saturação é 1254,4 kPa. A minha pressão de 150 é menor do que a pressão de saturação na temperatura considerada. Onde que eu estou aqui? Bom, líquido comprimido não vai ser, certo? Aqui eu posso já afirmar que é vapor superaquecido. Como que a gente vai comprovar isso daqui? Vamos fazer o domo para a temperatura de 190. Eu tenho aqui, ó, temperatura de 190 graus Celsius. Qual é a pressão cuja mudança de fase vai ocorrer nessa temperatura de 190? Eu vi que é a pressão de 1254,4 kPa. A minha pressão de 150, a minha curva está aqui abaixo, certo? Aqui, ó, a pressão de 150 kPa. 150 kPa. Bom, a temperatura de 190 e a pressão de 150. Estou aqui, ó, à direita do domo, na região de vapor superaquecido, à direita do ponto crítico também, certo? Se minha pressão é menor do que a pressão de saturação na temperatura considerada. Eu vou olhar também em função da pressão de 150. Aí eu vou buscar qual a informação? A temperatura de saturação. Para a pressão de 150 kPa, a temperatura de saturação é 111,37 graus Celsius. A minha temperatura é maior do que a temperatura de saturação para a pressão considerada. Aqui talvez seja até mais fácil de visualizar do que em relação à pressão. Se a temperatura é maior do que a temperatura de saturação, é superaquecido. Como é que eu vejo isso no domo? Bom, eu estou olhando em função da pressão, eu quero essa curva de pressão de 150. Olha aqui, ó.
Vou desenhar aqui a curva de pressão de 150, essa aqui, ó, pressão de 150. Está aqui 150 kPa. 150 kPa, qual é a temperatura de saturação? Mudança de fase, 111,37 graus Celsius. A minha temperatura é maior, não é? 190, ó, 190 graus Celsius. Onde que eu tenho aqui temperatura de 190 e pressão de 150. Aqui, ó, à direita do domo, à direita do ponto crítico, vapor superaquecido, tá certo? O item D, temperatura de 300 e título 0,5. Se eu tenho título, aí nós temos que lembrar que o título é definido como a massa de vapor pela massa total na região de mistura. O ponto de título 0, eu chamo de líquido saturado, eu tenho só massa de líquido, certo? Toda a minha massa é de líquido, mas eu já estou na temperatura de saturação para a pressão considerada. E o ponto de título igual a 1, toda a minha massa é massa de vapor, mas eu também estou na temperatura de saturação na pressão avaliada. Ou seja, tanto o título 0 quanto o título 1, ou qualquer valor intermediário, eu tenho o mesmo valor de pressão e o mesmo valor de temperatura. Tá certo? Nesse caso, pressão e temperatura não são propriedades independentes. Eu preciso de mais alguma informação para poder definir o estado do fluido que eu estou avaliando. No caso aqui, eu já forneci o título de 0,5, ou seja, eu sei que eu estou num processo de mudança de fase para essa temperatura. E qual que seria, se eu quisesse saber a pressão? A pressão vai ser a pressão de saturação, tá certo? É isso aí. Lembrando que o título ele só tem significado físico nessa região de mudança de fase entre líquido saturado e vapor saturado. Eu não tenho o título definido na região de líquido comprimido nem na região de vapor superaquecido, certo? Você não vai calcular ele na região de líquido comprimido ou vapor superaquecido. Eu peguei esses dados da tabela e plotei o gráfico com base nos dados reais, só para a gente poder visualizar como é que ficaria eles reais aqui, a temperatura na escala linear e o volume específico na escala logarítmica, porque a gente viu que nessa região aqui o volume de vapor saturado é muito grande. Então, para facilitar a nossa visualização, a gente está fazendo aqui temperatura, volume, o volume na escala logarítmica. O item A foi pressão de 5 e temperatura de 260. Para a pressão de 5, eu vi que a temperatura de saturação 263,99 está aqui plotado, ó, e esse pontilhado aqui é a região de líquido comprimido para essa pressão. A gente observa que ela é muito próxima de líquido saturado, certo? Então, é muito próximo. No caso, o item A, como a temperatura também é próxima da temperatura de saturação, ele é líquido comprimido, mas bem próximo aqui da linha. A gente está plotado aqui. O item B, a pressão de 100, eu vi que a temperatura de saturação é de 99. Estaria mais ou menos aqui assim, ó. A minha temperatura é bem menor do que a temperatura de saturação, mas ele continua muito próximo do ponto de líquido saturado, da curva de líquido saturado, na temperatura que eu estou considerando, certo? Líquido comprimido ou subresfriado também. O item C, para a pressão de 150, temperatura de 190, a pressão de 150, a temperatura de saturação é 111. Então, seria, se a gente fosse desenhar essa curva de pressão de 150, seria mais ou menos alguma coisa com essa característica aqui, ó. Essa seria a curva da pressão de 150 kPa. E aí a gente viu que ele está na região de vapor superaquecido, certo? E o item D, temperatura de 300, tá aqui ó, a temperatura de 300, na região de mistura, certo? Região com título fornecido. Mas, professor, ele está muito próximo aqui do vapor saturado, tá certo isso? Bom, nós temos que lembrar que a posição, a qualquer propriedade na região de mistura é determinada, calculada como a propriedade de líquido saturado mais o título, vezes a propriedade de vapor saturado menos a propriedade de líquido saturado, certo? Então, a posição dele vai depender dos valores da propriedade de vapor saturado e de líquido saturado. No caso aqui, o item D plotado, tá certo? É isso daí. Dúvidas e sugestões, deixem aqui nos comentários. Os slides estão disponíveis no site e até a próxima aula.